Vamos levantar. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, voz de Jesus Cristo, monstro doce amor. Todos meus pecados apagados estão. Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado por ter nos protegido, Senhor. Tomar conta de nós durante toda a noite. E mais uma vez, Tu nos deste a oportunidade de estar aqui à volta da Sua palavra. Senhor, abençoa a leitura da palavra, abençoa a pregação, tudo que será dito aqui, e que Tu possa nos abençoar. Coloca-me de lado, toma a direção de tudo e ajuda também o intérprete. Nos confiamos totalmente em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos, antes de ler, cumprimento todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ler aqui no livro da Revelação, Apocalipse 10. Temos aqui as escrituras que nós teremos que vamos percorrer durante esse ensinamento. E que tem feito parte desse ensinamento. Apocalipse 10, 1, 7. Apocalipse 10, 1 até 7. Apocalipse 10, 1 jusqu'à 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões das suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, e o que nele há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seu servo.
Amém? Amém. Vamos pegar outro livro, que é Daniel, Antigo Testamento, Ok, na mukanda Daniel, no Ancien Testament. e que faz parte desse ensinamento. Daniel capítulo 12, Daniel chapitre 12, 1 até 13. 1 jusqu'à 13. E naquele tempo se levantará o Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte à outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda no céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que contínuo sacrifício foi tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Amém. Vamos em Mateus. Dessa vez, vamos ler no livro de Mateus, que é o Novo Testamento, Yambala oto otanga na mukanda Matthieu, oyo ezali Nouveau Testament, capítulo 11, chapitre 11, versículo 25. verset 25. Aqui é o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, rendendo glória. Awa ezali nkolo na biso Yesu Kristo azotonda Nzambe. Aqui no versículo 25, Mateus 11, 25. Matthieu 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Amém? Amém. Vamos mais uma vez no livro de 1 Tessalonicenses, 1 Thessaloniciens, Yambala oyo, capítulo 4, chapitre 4, versículo 13 a 18. verset 13 jusqu'à 18. A palavra de Deus diz o seguinte: Liloba na Nzambe elobi não boye. quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus.
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Amém. Vamos no 1 Coríntios. Estou querendo na 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Conforme que eu tenho dito sempre, Ndenga na utiko loba. são as escrituras que têm feito parte desse ensinamento que nós temos. Ezali ba écriture oyo sala partie enseignement oyo toza nango. É que é muito importante ler antes de entrar no ensinamento. Eza important mingi kotanga avant kokota na enseignement. 1 Coríntios 15, versículo 51 1 Coríntios 15 verset até 51. 58. Kino 58. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém. Por último, Na suka. vamos bascular de novo as nossas Bíblias, Vamos sua Bíblia na biso. mas dessa vez é no livro de Salmo 27, Jambala oyo na livre ya Psalm 27. 1 até 14. 1 kino 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pede ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tabernáculo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de jubilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desamparares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direta por causa dos que andam me espiando. Não me entregas à vontade dos meus adversários, pois se levantará falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresce que viria os bens
do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Realmente vamos dar a sequência ao nosso ensinamento. Na solo to continuer na enseignement na biso. Visto que domingo passado nós vimos o profeta Na como na dimanche utskole ka tomona ki prophète. ter ido na sexta dimensão. Akenda ki na 6e dimension. E realmente para que alguém fosse a sexta dimensão, Pe na solo avant que mutu akende na 6e dimension. para cada um de nós, Kuna moko na biso. é preciso passar primeiramente pela morte. Esengeli aleka premièrement na liwa. Mas Deus concedeu graça ao seu profeta desta sétima era, William Marion Branham, Nzamba pesi ngolu pa musakoli na ye William Marion Branham ya tango oya suka. de ter deixado o seu corpo Ya kotika nzoto na ye. e partir até a sexta dimensão. Pe kokende kuna na 6e dimension. Aleluia. Amen. É a razão que nós pretendemos dar a sequência, Raison pour laquelle tolingi to continuer. e eu acredito Nangana ndimi. o que nós vimos domingo passado, Oyo biso tomona ki na dimanche passé. cada um entendeu. Moko na moko É akomprena. preciso esclarecer as coisas Esengeli ko éclairer ma para makambo. que as pessoas saibam Kuna bato bayeba. realmente o que nós estamos a tratar. Ya solo tozali kolobela na ntina nini. É por isso Nango. que convido a pegar a sua Bíblia Nazo invite ozwa Bible na yo. mais uma vez Encore une fois. no livro de 2 Coríntios 5. Na mukanda ya 2 Corinthiens 5. No livro do 2 Coríntios, é o Novo Testamento, Ezali Nouveau Testament. capítulo 5, Chapitre 5. versículo 1 até 10. Verset 1 qui nous dit. Vou ler. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, Toyebi ete soki ndako na biso oyo ya mabele ebebi. temos de Deus um edifício, Toza kuna pa nzambe toza na ndako mosusu. uma casa feita por mãos, uma casa feita, uma casa não feita por mãos, Ndako oyo esalama na maboko te. eterna nos céus. Oyo ezali éternel na likolo. É por isso também Eza mpona yango susu. gememos, Tozali kogemir. desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Toza na posa tolata ndako na biso oyo eza na likolo. Se todavia, estando vestidos, Soki na mbala nyonso kozala ya kolata. não formos achados nus, Bamoni biso bolumbu te. porque também nós, Po biso mpe os que estamos neste tabernáculo, oyo tozali na tabernacle oyo. gememos carregados. Tozali kogemir. Não é porque queremos ser despidos, Eza te ke tolingi balongola biso bilamba. mas revestidos, Me tolingi tolata. para que o mortal seja absorvido pela vida. Mpona liwa eza emelama na bomoi. Ora, Yango quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, oyo aprepare biso na ntina na yango ezali o nzambe. qual nos deu também o penhor do Espírito, Oyo mpe apesi biso dimi ya esprit na ye. pelo que estamos sempre de bom ânimo, Na yango tozala na confiance. sabendo que, Koyeba ete enquanto estamos no corpo, na ndenge tozali na nzoto vivemos ausentes do Senhor, tozobika mosika na nkolo. porque andamos por fé Poro tozotambola na kondima e não por vista. mpe na vision te. Mas temos confiança Me toza na e confiance. desejamos, Toza na posa. antes de deixar este corpo, Totika nzoto oyo para habitar com o Senhor. mpona tobika na nkolo. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, Yango mpe tolingi tozala pa na ye agréable. quer presentes, Kozala présent, quer ausentes, bien absent. porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, Biso nyonso esengeli tomona na liboso ya tribunal ya Kristo. para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Po moko na moko azwa oyo asalaki na nzela nzoto na ye ya malamu to ya mabe. Amém, amém. Amen. Gostaria de chamar a atenção Nangaki nabenda attention na para que bino vocês entendam. po bino bo Aqui o comprendre. Dr. Paulo está a dizer, Awa Dr. Paul azali koloba porque soubemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, po toyebi ete ndako na biso ya mabele ya tabernacle oyo soki ebebi temos de Deus um edifício. epai na nzambe tozala susu na ndako mosusu. Amém. Amém. Aqui apóstolo Paulo começou a dizer uma tenda. Awa apôtre Paul azoloba tante Disse uma casa
terrestre. alobi ndako oyo ya mabele. Depois começou a referir que é uma tenda. Après abandi koloba ezali tente. Depois, se você continuar, Après soko continuer ele está a dizer os nossos corpos. azoloba banzoto na biso. Então significa, Elingi koloba se o nosso corpo se destruir, soki nzoto na biso ebebi, se esta tenda pelo qual nós habitamos, que é esse corpo, soki ndako oyo tozobika eza nzoto logo que oyo, estiver destruído, soki ebebi temos uma outra tenda ao além, toza susu na ndako mosusu to tante mosusu kuna ao céu. kuna na likolo. Uma tenda, Ezali ndako, corpo ezali nzoto que não foi feita pela mão humana, oyo esalemi na maboko ya mutu te, mas foi feita pelo nosso Deus. oyo esalemi mpa nkolo na biso. Eu gostaria de te fazer essa pergunta. nakosepela mingi natuna yo Depois de você ter partido après daqui yo, desta terra, après yo kolonga awa na mabele oyo, depois de você morrer, après yo kokufa, a minha pergunta é o seguinte: mutuna nanga ezali se eu boye. quiser me encontrar consigo, Soki nalingi nakutana na yo, onde é que eu te encontrarei? nakokutana na yo wapi? Aleluia. Amen. Amém, amém? Amen. Esse é uma grande preocupação. Ezali mutungisami mingi. Porque o corpo onde você habita, Po nzoto oyo ozali kobika, tu não vais permanecer neste corpo. yo okoumela na nzoto yango te. Um dia terás que partir, mokolo moko esengeli okende, terás que morrer. esengeli okufa. Deixa-me tentar de esclarecer alguma coisa aqui. Tika na éclairer eloko moko awa. De facto, existem 3 tipos de corpo, Na boye eza na trois sortes ya nzoto. disse o profeta William Marion Branham, Elobi mosakoli William Marion o Branham, mensageiro desta era. messager ya tango oyo, Temos 3 tipos de corpo. toza na 3 sortes ya nzoto. Existe o corpo humano, Eza na nzoto oyo ya bomoto, é o corpo pelo qual nós habitamos nesse preciso momento. eza nzoto oyo toza nango na ngonga oyo, E este corpo pelo qual nós habitamos, pe nzoto oyo toza nango na ngonga oyo. realmente, disse o irmão Branham, Na solo elobi ndeko Branham, em casamento e divórcio, na mariage e divorce, ele está a dizer, alobi e bem, alobi malamu, a mulher mwana mwasi é uma árvore, azali nzete, e a mulher é uma árvore frutífera. azali nzete oyo ebotaka mbuma. Vós sois fruto das vossas mães. Bino bozali bambuma ya bamama na bino. Amém. Amém. Isso é exato. Yango ezali exact. Todo aquele que é nascido de uma mulher Oyo nyonso abotami na nzela ya mwana mwasi é sujeito à morte. azali na obligation ya Este kufa. é o primeiro corpo. Wana ezali premier nzoto. Temos o segundo. Toza na deuxième nzoto. É o corpo celestial. Ezali nzoto oyo ya likolo. Este corpo celestial, Nzoto oyo ya likolo, ou uma teofânia, ou bien theophanie, é um corpo celeste. ezali nzoto oyo ya likolo. Amém. Amen. Isso aqui é somente reservado para os cristãos. Yango ezali kaka réservé pa ba Kristo. Aqueles que receberam a mensagem do seu tempo. Ba oyo bayambi message ya tango na bango. Não é qualquer palavra que seja, Ezali loba mosusu te. mas aqueles que receberam a mensagem do seu tempo. Me ba oyo bayambi message ya tango na bango. E por fim, temos o terceiro corpo, Pe na suka toza na troisième nzoto. que é o corpo glorificado. Oyo ezali nzoto ezali glorifié. Um corpo glorificado, Nzoto ezali glorifié. vou poder explicar o que é. Nakomeka koexplike ezali nini. Vou começar no corpo teofânico. Nakobana na nzoto theophanie. O profeta está a dizer, Profeta azali koloba. deixa eu explicitar isso. Tika nga na O explique profeta está a yango. dizer, um corpo teofânico, Profeta azoloba nzoto ezali theophanie. uma teofânia, Ou bien é um theophanie. corpo humano Ezali nzoto ya bomoto. que é glorificado. Oyo ezali glorifié. Não é exatamente com a carne, o sangue, Eza exactement te na makila pe musuni. como será no seu estado glorificado. Ndenge kozala na etat nango glorifié. Nós vamos referir ao profeta, Tokotanga mosakoli. amém, para que cada um saiba realmente o que é que nós pretendemos aqui dizer. Po moko na moko ayeba tolingi toloba nini. Eu estou a ler aqui, Nga na kozotanga awa. vou começar justamente antes de definir o que é o corpo teofânico. Avant de définir nini ezali corps theophanie. Vamos ler onde que o irmão Branham está a dizer que nós temos 3 tipos de corpo. Tokotanga place ndeko Branham azoloba toza na 3 sortes ya nzoto. Depois do profeta ter lido 2 Coríntios 5:1, Après prophète kotanga 2 Corinthiens 5:1. veja agora o que ele está dizendo. Yoka oyo azoloba. Isto me ajudou muito, Yango edenga mingi. porque antes que eu tinha a ideia de que quando uma pessoa morria, somente ia sua alma. Punga na kala nazalaki na idée que tango moto akufi kaka molimo na ye banaki kokende. Ame na ye. Porém, Mais logo, ele me citou o
texto. ye atangelinga écriture. O anjo que acompanhava William Marion Branham Angelo abandai ko acompanhar William Marion Branham citou-lhe o texto a citer écriture para que ele entendesse. pour a comprendre. Não é somente a alma que tem partido, Ezaka amite kendaka. mas trata-se de uma realidade. Mais ezo ba melanatina Se você acredita nisso, diz amém. Sokozoni bomolo ba amen. Se está em vida, diz aleluia. Sokozana bomo iloba aleluia. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Maboko pona kolo Yesu Kristo. Amém, amém? Amen. Então, é aqui. Porém, logo, ele me citou um texto. Mais ye a citer écriture ponanga. Se a casa terrestre da nossa habitação se desfizer, Soki ndako oya mabele place to vandaka ekufi já temos uma. tozana mususu. Temos que ter todas as coisas, gênero de 3 para que seja a perfeição. Esengeli tozana na biloko nyonso na 3 po ezala parfait. Para que nós chegamos à perfeição, Vou usar- deve existir 3 coisas. Esengeli ezala biloko misatu. Todas as coisas devem ser em 3 Biloko nyonso esengeli ezala na misatu. para que nós possamos considerar isso a perfeição. Po biso to considérer yango parfait. Há este corpo aqui, Eza na nzoto oyo awa. este corpo aqui. Eza na nzoto oyo awa. O profeta está a mostrar este corpo. Profeta azolakisa nzoto oyo. Este corpo é o primeiro Nzoto oyo que toza na veio liboso. através da vontade do seu pai e da sua mãe, Oyo ye na nzela ya volonté ya papa que na mama. veio através do sexo. Oyo ye na nzela ya sexe. Amém, amém? Amen. Que é sujeito à morte. Yango ezali assujetti ekufa. Amém? Amen. Irmão está a dizer, há este corpo aqui. Frère Bramazolo eza na nzoto oyo. Logo, o corpo ali. Et après nzoto mususu kuna. Esse corpo ali que o irmão está a dizer, Nzoto oyo kuna o Frère Bramazolo o ba. qual é o corpo celestial. Oyo ezali nzoto oyo ezali ya likolo. Corpo celestial, Nzoto oyo ya likolo. podemos também chamar uma teofania, Tokoki kobenga yango mpe théophanie. ou corpo teofânico, Ou bien nzoto o corps théophanique. ou corpo palavra. Ou bien nzoto ya liloba. Esse corpo é constituído pela palavra de Deus. Nzoto yango esalemi na liloba ya Nzambe. Amém, amém? Amen. Então, logo o corpo ali, qual é o corpo celestial? Après nzoto wana ya kuna oyo ezali nzoto E ya depois o likolo. corpo glorificado. Après nzoto ezali glorifié. E depois vem o corpo glorificado. Après ekoya nzoto ezali glorifié. Estão a perceber? Amen. 3 corpos. Corpo humano, o corpo celestial, que é uma teofânia, e tem o corpo glorificado. 3 nzoto ya bomoto mpe nzoto oyo ya likolo ezali théophanie mpe ekoya nzoto ezali glorifié. Amém, amém? Amen. Corpo glorificado Nzoto oyo ezali glorifié é o quê? ezali nini? Depois da pessoa morrer, Après mutu kokufa. amém, amém? Amen. Se for um cristão, Soki azalaki mokristo, depois dele morrer, après ye ekokufa, ele irá na 6ª dimensão. ye akokende na 6e dimension. Amém. Amen. Agora, o corpo da 6ª dimensão Parce que nzoto oyo ya 6e dimension é o tal chamado o corpo celestial. yango tobengi nzoto ya likolo. É o tal corpo chamado o corpo teofânico. Yango tobengi mpe corps théophanie. Agora, a junção Sikoyo kosangana do corpo celestial ya nzoto oyo ya likolo mais o corpo terrestre, o nosso corpo terrestre, pensa aqui, mpe nzoto na biso oyo ya mabele é que dá o corpo glorificado. yango ezali kopesa nzoto ezali glorifié. Certo? Se não entender, Soki okomprendre te, peça ao Espírito Santo senga molimo mosantu para que te faça entender. a faire comprendre yo. Através das minhas palavras, Na nzela maloba na nga, e que se não conseguir te entender, soki okoki kokomprendre te, Deus vai te fazer entender. nzambe akofaire comprendre yo. Amém, amém? Amém. Então são esses 3 corpos existentes. Eza tous les 3 nzoto oyo ezalaka. Saiba que você nesse corpo que estás a viver não estás aqui para sempre. Yebaka ete na nzoto oyo ozali kobika oza wana libela Os te. mundanos têm dito, Bambato moki balobaka, enquanto tu estiver vida, enquanto tu estiver dentes, ntango oza na minu, saiba mastigar os ossos. fo yeba kobukuta mikuwa. Mas é uma expressão totalmente mundana. Ezali expression oyo ezali ya mokili. Significa, enquanto tu estiver em vida, faz o que você quiser. Elingi kolobaka ntango oza na bomoi esala nyonso oyo olingi. Isso não é correto. Eza correct te. Nós vimos, Biso tomoni em ete 2 Coríntios, na 2 Corinthiens todo mundo deve comparecer na justiça, no tribunal do Cristo, bato nyonso esengeli bamonana na tribunal ya Kristo. salvo a esposa do Cristo. Sauf
épouse de Cristo, para ser julgado pôs ela juger, segundo o que ele cometeu, segundo o que você cometeu com este corpo, selon o sali na nzoto oyo, o bem ou o mal. ya malamu to ya mabe. E a morte Peliwa, não é fim da vida. ezali suka bomo ite. Se você está vivo, diz amém. Soko sana bomo ilo. Agora eu quero explicar, certo? Nalina expliquer, Para que cada um entenda, pomoko na moka comprendre. compreenda A comprendre. o que nós estamos a tentar de referir aqui. Eloko ni tozo meka koloba awa. Olha, hoje você vai saber Lelo yo koyeba, como é que tu vieste ao mundo. ndenge nini yo oyaki na mokili. Tu vieste ao mundo Yo yaki na mokili, através do seu pai e da sua mãe, na nzela ya papa na yo pe na mama na yo. por desejo sexual. Na désir ya sexe. E este corpo na qual tu habita, Pe nzoto oyo ozali kobika, antes de fazer qualquer mal que seja, ava osala mabe nyonso oyo ekoki kozala, já está condenado. eza déjà condamné. E a razão, Raison. Deus nos enviou Cristo. Nzambe atindeli biso Se Kristo. você nascer de novo em Cristo, Soki obotami mbotama sika Kristo, então é aí que você recebe a vida eterna. eza place yango ozozwa bomoi ya seko. Olha, nota, Note, gostaria de dizer o seguinte: nakosepela koloba boye. realmente, quando uma mulher diz, irmão Branham, Na solo soki mwana mwasi elobi ndeko Branham, quando uma senhora estiver gestante, soki mwana mwasi aza na zemi, ou seja, estiver concebida, ou soki aza na zemi, e quando estiver na altura para dar o bebê, soki akomi pene po abota, mesmo que ela estivesse cruel, même soki aza mabe, mesmo que ela fosse maldosa, même soki aza mwana mwasi moko mabe, quando estiver para dar parto, soki akomi na ngonga bota, ele torna-se uma pessoa amante. ye akomaka mutu moko boye ya malamu ya gentil. Amém. Amém. Uma pessoa humilde. Mutu moko yakomi kitisa. Irmão Brata está a dizer, Frère Branham azali koloba, é porque ele daqui a nada quer ter o bebê. eza mpona ye na mongo ya moke alinga bota, Através do Espírito que Deus, a partir da 7ª dimensão, à travers ya esprit oyo nzambe à partir da 7e dimension que ele vai largar oyo ye akotika para ocupar aquele corpo que vai ser nascido, po ekota na nzoto oyo ekobotama, aquele corpo que vai ser na nascido. nzoto oyo ekobotama, Então, aquela influência, na yango influence wana, antes que aquele corpo celestial viesse ocupar aquele corpo que vai ser nascido, avant nzoto avant molimo wana ekota na nzoto wana ekobotama, o profeta está a dizer, profeta azali koloba, é que faz com que a mulher seja uma mulher mansa, yango profeta alobi ke yango esalaka uma mwana mulher mwasi humilde. azala akomikitisa pe na kimia. Olha, eu não tenho quadro aqui. Ngai naza na tableau te awa, Existe a 7ª dimensão, eza na 7e dimension, onde Deus vive. esika place nzambe azalaka, Existe a 6ª dimensão, eza na 6e dimension, onde que os mortos em Cristo têm ido esika bakufi ya Kristo bakendaka depois de sair nesse corpo. apres kolongwa na nzoto oyo. Aleluia. Amen. Amém, amém. Amen. E depois, depois, o que Après. eu direi? Depois, eu direi o seguinte. Depois, eu direi o seguinte. Apres nakoloba boye, Direi o seguinte que nakoloba boye, quando essa criança estiver a vir, ntango mwana oyo aza na pene o abotama, profeta está a dizer, profeta azoloba, o bebê, bebe quando estiver no ventre da sua mãe, ntango aza na likuma mama na ye, mesmo que ele estiver a mexer, même soki azoningana, não significa que aquele bebê está em vida. elingi koloba te ke bebe aza na bomoi. Não. Te São os músculos eza bamiskle que se contraem yango ezali kokangana e que mexem. pe yango ezoningana. O profeta diz, Profeta alobi, fizemos uma relação tosangisi yango pegando um pelo da cauda de um cavalo. soki tozwi poil ya mokila ya cheval, Pega um copo com água, ozwi kopo ya mai, puxa aquele pelo, benda poil wana, coloca dentro d'água. kotisa yango na kati na E mai, tu verás que aquele pelo vai começar a mexer. yo komona ete poil wana ezoningana. Branham me disse, não significa que aquele pelo tem vida. Frère Branham alobi elingi oloba te ke poil wana eza na bomoi. Não, está a mexer porque
tinha que mexer. ezoningana po esengeli ke ningana. Amém. Amém. Porque faz parte do músculo. Po yango ezosala partie ya bamiscle. Agora, Sikoyo se o bebê estiver dentro da sua mãe, soki bebe aza na kati ya libumu se mama na tem ye mexido, soki aninganaka não significa que ele está em vida. elingi koloba te aza na bomoi. Não. te Mas significa são os músculos que estão a se mexer. elingi koloba eza bamiscle ezali kokangana mpe E koningana. quando esta mãe vai ter este bebê, ntango mama akobota mwana e geralmente tem acontecido, yango esalemaka o bebê quando nasce, bebe ntango abotami se não gritar, soki agangi te significa ainda não ter vida. elingi koloba nano aza na bomoi te. Significa o Deus Todo-Poderoso, elingi koloba nzambe na nguya na sétima dimensão, na 7e dimension ainda não lançou um espírito nano espírito terreno que deve ocupar aquele corpo no momento que estiver vindo sobre a terra. nano apesi esprit oyo ekokota na nzoto wana te na moma oyo ezoya na mabele. O bebê só está mexendo. bebe azoningana E kaka os doutores têm te conhecimento. badoktere bayebi yango. Disse o profeta. elobi mpo Um mosakoli bebê nascido, apesar de estar mexendo, bebe babota meme soki azoningana se ele não estiver a chorar, soki azolela te não tem vida nele. aza na bomoi te kati na É ye. preciso que o médico eza na besoin ke médecin desse algumas palmadas nas nádegas dessa bebê. esengeli abeta mwana yango Pá. papa. E o bebê vai chorar. bebe akolela. O profeta disse, profeta alobi logo que ele chora, ntango kaka ye azolela é um momento adequado que Deus já largou o espírito terreno nesta criança que vai ocupar este corpo. eza na ngonga wana nzambe azolibere esprit ya mabele po ekota na nzoto ya mwana wana. Se você está entendendo, diz amém. soki ozondima ngo loba Um corpo espiritual terreno. nzoto oyo ezali espirituel me ya mabele. Noutras pregações, o Moba está a dizer isso. Não. É um pequeno anjo na mateya mosusu febre nama azoloba ezali angelo ya mokie que ocupa aquele corpo. oyo azokipe nzoto wana. Noutras pregações, o Moba está a dizer é um pequeno espírito na mateya mosusu febre nama azoloba ezali esprit moko ya mokie que vem para ocupar aquele corpo do oyaka po bebê. okipe nzoto wana ya Em outro bebe. sítio, o Moba está a dizer é um pequeno mensageiro. na esika mosusu febre nama azoloba eza messager ya mokie. E noutras pregações, mpe na mateya mosusu o profeta está a dizer profeta azoloba é a alma. ezali ame. Se você está vivo, diz amém. Amen. Deus tem soprado um sopro de vida neste bebê. nzambe azopesa souffle de vie na mwana Ele wana. larga a partir da sétima dimensão. ye azotika ngo a partir ya 7e Liberta dimension. o espírito, liberta uma alma. azopesa esprit azopesa ame. É um anjo, azali ange mas terreno. me ya mabele. Um mensageiro, messager um espírito, esprit um pequeno, é uma alma. ezali ame. É assim que esse bebê vai começar a chorar. eza boye nde mwana akobanda E o kolela. profeta está a Le dizer, profeta azali koloba este bebê, bebe yango decorrendo a sua vida, na kotambola bomoi na ye se ele, apesar que ele é nascido, malgré baboti ye e não reconhecer a palavra de Deus enquanto ele viver aqui na terra, soki areconnaître liloba na nzambe te ntango ye azobika awa na mabele e quando ele morrer, ntango ye akokufa ele irá na quinta dimensão, ye akokende na 5e dimension. lugar reservado para os pecadores depois da morte. ezali esika oyo ezali reserve mpona basumuki apres liwa. Irmão, vai te dizer, frère brama azali koloba Deus não pode ser injusto, nzambe akoki kozala injuste te pegar alguém, kozwa moto sem lhe julgar, sans juge ye diretamente ele condena. après directement condamné ye. O tipo natural é o tipo espiritual. type naturel ezali type spirituel. Antes que alguém estivesse passar no tribunal, avant motu aleka na tribunal deve ser retido. esengeli bakanga ye Aleluia. Amém. E ser ouvido. mpe bayoka ye. Então Deus, yango nzambe os pecadores, babasumuki como não reconhece a palavra de Deus durante toda a sua vida, lokola bazoreconnaître liloba na nzambe te na quando ele sair nesta tenda, ntango ye abimi na tante oyo quando ele vai deixar este corpo, ntango ye akotika nzoto oyo amém? amen Quando ele vai deixar esse corpo, Então, eu vou é ficar que todo a mundo. alma sair mpe dele, ame soki ebimi na kati na ye não pode ir na presença de Deus na sexta dimensão, é impossível. ekoki okende na présence ya nzambe te na 6e dimension ezali Porque ele impossible não entrou em contato com a mensagem do tempo. oyo akoti ya contact te na message ya ntango Porque ele não reconheceu o mensageiro da hora. oyo areconnaître messager ya ntango te Ele irá na quinta dimensão, ye akokende na 5e reservado dimension para os pecadores. ezali reserve mpona basumuki. Amém, amém. Amém. Agora o profeta está Parce que dizendo, o profeta azali koloba da mesma maneira, lolenge moko que quando este corpo, quando o bebê foi nascido,
veio sobre a terra, Tango bebê abotami aí na mabele. Deus preparou um anjo, um mensageiro, a alma, para que ocupasse aquele corpo. Zamba préparé esprit messager âme pour que penso toana. É por isso a Bíblia está dizendo: Na mo Bíblia zoloba. a alma não é um corpo celestial. Âme ezali nzoto ya likolote. A alma não é uma teofania. Não. Âme ezali teofanite. Não. Te. Sim, assim, Soki boye. quando um bandido morre, Tango musumu kia kufa. como ele tem alma, Dokola sana âme. significa vai na sexta Ele dimensão. ngoloba ya faka na 6e dimension. Significa, Ele ngoloba. quando o Hitler morreu, Tango Hitler akufa. também foi ao céu. Akena ki pelikolo. Não, não, não. Te. Significa, quando Mobutu morreu, Ngoloba tango mubuta. também foi no céu. Akena ki pelikolo. Não, não. Te. Porque todo o corpo tem, todo o corpo. Po nzoto Para que nzoto. o homem estivesse completo, Como Deus sala deve complet. ter um corpo, Singlesa na nzoto. deve ter um espírito, Mulimo. deve ter alma. Pe âme. Mas ai daquela alma, Me mawana se âme não wana. reconhecer a mensagem do seu Só tempo. que reconhece até mensagem tango na ele. Amém, amém. Amém. Agora, a esta pessoa, Siko na mbatu oyo. a este bebê, Na bebê oyo. deixa eu ler para vocês. Sika na tanga pona bino. Amém, amém. Amém. Vamos ler diretamente aqui. To tanga directement Eu awa. vou ler aqui na pregação. Não Perguntas tanga e awa. respostas. Question réponse. Oh, muito obrigado, Senhor. Estou aqui na página 971. Sim, vamos bascular aqui na pregação do profeta. To tanga awa na litea musakoli. Conduta, ordem e doutrina. Conduite, ordre et doctrine. Ou pergunta e resposta número 4. Ou bien- Pergunta e resposta Question réponse. de 30 de agosto de 1964. Il y a 30 août 1964. Parágrafo 54 a 58. Paragraphe 54 a 58. Estou a ler. Não tô tanga. Maintenant, Agora, quand un petit bébé prend forme sous le cœur de sa mère, quando pequeno bebê toma forma sobre o ventre da sua mãe, et vous, les petits enfants, e vocês, pequenos filhos, vous comprenez ces choses, vous voyez. vocês estão compreendendo essas coisas, estão a Le ver? Seigneur vous a donné à maman. O Senhor vos deu uma mãe, Elle vous a porté sous son cœur. ela vos levou debaixo do seu coração, Parce que vous êtes près de son cœur. porque vocês estão perto do seu coração. Et puis un jour, Depois dia, le Seigneur est descendu. o Senhor desceu, Il vous a détaché du cœur de maman. vos tirou do coração da mãe, Il vous a séparé de son cœur. ele vos separou do seu coração, Mais vous serez toujours dans son cœur. mas vocês estarão sempre no seu coração. Amen. Amen. Paragraphe 55. Paragrafo 57. Maintenant, Agora, pendant que ce petit corps se forme, enquanto este pequeno corpo se et que ce forma, petit corps naturel e esse pequeno corpo natural se forme dans la mer, se forma dentro da mãe, il y a un corps spirituel de la terre qui est prêt à recevoir ce corps naturel. há um corpo espiritual da terra que está pronto para receber esse corpo natural. Dès qu'il naîtra, Quando ele vai nascer, et le bébé naît avec les muscles vivants, e o bebê nasce com músculos vivos, un cœur qui bat, com um coração que está a bater, mais aucun souffle de vie en lui. mas nenhum fôlego de vida nele. Ce sont des muscles qui se contractent. São músculos que estão a se contratar. Vous voyez? Estão a ver? Par contre, Por contra, vous voyez? estão a ver? Si c'était autrement, Se fosse de outra maneira, s'il n'en avait pas d'esprit qui devait venir en lui plus tard, se não houvesse espírito que poderia entrar nele mais tarde, alors notre souffle pourrait nous quitter. então o nosso fôlego poderia nos deixar. Nous ne respirerions plus tout en état nous ne respirerions plus Não vamos respirar mais, tout en état quand même vivant. mesmo sendo vivo. Mais quand ce corps ne reçoit pas d'oxygène, Mas quando esse corpo não recebe oxigênio, le souffle de l'inspiration, des souffles, l'inspiration et l'expiration du poumon, o fôlego, a inspiração e a expiração dos pulmões, alors nous sommes morts. então estamos mortos. Bon, Bom, paragraphe 56. Mais quand la mère, mas quando a mãe, le petit bébé descend du cœur de sa mère vers la terre, o pequeno bebê desce do coração da sua mãe para até na terra, descend, vous comprenez ce que je suis en train de dire? desce, vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? O que quero dizer? Descend. Vous comprenez ce que je veux dire? Vocês estão entendendo o que eu La quero façon dizer? dont, pourquoi je dis de cette façon. É a maneira que eu estou a dizer dessa maneira. Et quand le petit bébé descend, Quando o pequeno bebê desce, qu'est-ce qui arrive? o que acontece? Aussitôt qu'il sort, Enquanto ele sai, s'il ne se met pas à crier, se ele não está a gritar, le docteur, o doutor, la sage-femme, a mulher sábia, amen, Amen. et celui qui est là à parterre, a pateira, celui qui est là, ou aquele que está aí, lui donne un claque sur le fessé. ele lhe dá uma palmadinha, Frère Branham tape.
dans ses mains E o Abraão bate na palma. et les déplie. E ele lhe faz. O bebê não vai gostar daquelas palmadas que vão lhe dar. Bebê você pela tena bambatana para começar aí. Et celui-ci doit recevoir un choc. E aquilo lhe faz receber um choque. Qu'est-ce qui arrive? O que acontece? Remarquez, Notem. une mère, il peut être tout à fait mesquine, Uma mãe pode ser má et cruelle. e cruel. Mais juste avant que le bébé naisse, Mas justamente antes que o bebê nasce, il y a une certaine bonté qui s'installe. há uma certa bondade que se instala. Avez-vous déjà remarqué une mère? Vocês já notaram uma mãe, Quand elle doit enfanter, quando ela quer dar il luz, y a quelque chose de doux chez elle. há uma coisa manso com ela. Elle revêt toujours cette douceur. Ela veste todavia essa mansidão. C'est parce que ces petits anges, É porque este pequeno anjo, ces petits esprits, esse pequeno espírito, ces petits messagers, este pequeno vocês mensageiro, estão entendendo? amém. Pour cette petite demeure est prêt d'apparaître dans le monde. Para esta pequena morada está pronto para aparecer no mundo. Ensuite, une fois que ce petit ange entre dans le corps, Em seguida, quando este pequeno anjo entra no corpo, c'est un petit ange de la terre, é um pequeno anjo da terra, virgule, un esprit qui est destiné par Dieu vírgula, um espírito destinado por Deus à occuper ce corps. para ocupar este corpo. Ensuite, Em seguida, ce bébé doit pouvoir choisir. e este bebê deve escolher. Amen. Amém. Como o bebê não pode escolher ainda é bebê, quando chegar na idade de saber o bem e o mal, Então, é aí que ele deve fazer a escolha. então como não haja coiba mabena malamu esengeli asala shwa. Quando chegar no termo da responsabilidade. Então como na termo a responsabilité. Se você está comigo, diz amém. Amém. Se estás a entender, diz Se aleluia. você ali compreende loba aleluia. Il prend sa décision. Ele toma sua decisão. Et puis quand ceci se produit, E quando isso acontece, alors vous voyez, então estão a ver. l'ange de l'éternel est maintenant entré ici. O anjo do Senhor está agora, Entra naquele corpo, naquele bebê. entra na azokota na nzotoana. Amém, amém? Amém. Um ange que Deus mandou entra naquele corpo. Anjo lo nzamba tinda koti na nzotoana. Ce qui est le corps spirituel, Aquilo que é um corpo espiritual, ce qui est éternel. o que é eterno. Paragraphe 58. Parágrafo 58. Celui-ci est un esprit mourant dans un corps mourant. Este aqui é um espírito Aleluia. moribundo num corpo moribundo. Apesar que é Deus que mandou o mensageiro Marquesa ali nzambe mtatindi para mensageiro. ocupar aquele corpo, Ezo nzotoana. mas é um espírito moribundo. Ezali molimo we kukufa. É um espírito destinado para perecer. Ezali esprit ou ezali destiné pour na liwa. Se ele não fazer a sua escolha, Isso que asali shwa na ete. na tua vida deve haver uma escolha. Na bomo ina esengeli ezala na shwa. Um dia tu deve escolher com quem que você vai casar. Mkolomoka esengeli opo na okobala Um na dia você nani. vai escolher se quer estudar ou não quer estudar. Mkolomoka esengeli opo na Um dia okobala tu na deve escolher Mkolomoka se esengeli quer opo na. ter uma profissão ou não quer nada ter. Soko lingo zana musala, dio lingino ko zana musala te. Tudo está nas suas mãos. Nyo sana maboko na yo. Aleluia. Amém. Então depende se você fará a decisão de escolher a palavra de Deus. Ezali ko depende soko ki yoko pona liloba na nzambe. É por isso que o profeta está dizendo, il prend sa décision. Profeta azali ko loba. Ah, pardon. Celui-ci est un esprit mourant dans un corps mourant. Este é um espírito moribundo num corpo moribundo. Amen. Amém. A alma que ocupa aquele corpo Amém. Ezali ko kipe nzoto não wana. significa que ele viverá para sempre. Elingo loba te yako bika éternellement. Não. Sim. Se ele rejeitar a mensagem do seu tempo, Só que a rejeter mensagem a se tamo na ele ye. não reconhecer a palavra do seu Só tempo, que a reconnaître liloba a tamo na ete. mesmo que aquele mensageiro viesse, ocupou aquele corpo, Mesmo só que mensagem wana ye o kipe nzoto wana. depois dele ter morrido aqui, Après ye ko kufa awa. ele vai na quinta dimensão. Yako kele na 5e dimension. Amém, amém? Amém. Vocês acham que estão me fazendo entender? Na bandi ete nazo éclairer. Amém, amém? Amém. É por isso a Bíblia está dizendo, Yango bibe zo loba. a alma que peca Ame oyo salaka lisumu. é aquele que será destruído. Ezali ame yango nde kozala É détruit. aquele que morrerá. Yango nde kokufa. Amém? A alma que peca. Ame oyo ezali kosala O que é o lisumu. pecado? Lisumu ezali nini? É a incredulidade na palavra de Deus. Ezali incrédulité na liloba na Deus nzambe. mandou um mensageiro Nzambe atindi mensager. com a mensagem do último tempo Na mensagem atango na suka. na sua vida. Na bomo ina ye. Se cruzar com essa graça Soki okuta ali na e bolo tu oyo. rejeitar, Pe yo rejeter. você perdeu a sua predestinação. Você perdeu a sua salvação. Yo o perdre lobiko na yo. Você perdeu a sua graça. Yo perdre ngolu na yo.
yo. Alléluia. Amen. Você está comigo? Amen. Amém. Celui-ci est un esprit mourant dans un corps mourant. Este é um espírito moribundo num corpo moribundo. Mas, Bon, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. você não pode estar em dois corpos no mesmo tempo. Amen, amen. Amen. Para os cristãos, Pona ba Cristo, os que vivem a palavra de Deus, ba owazo bika liloba na Nzambe, você está entendendo? bino kozali ko Não comprendre. podemos ao mesmo tempo ficar em dois corpos ao mesmo tempo. Porque kozala na denzoto te na en même temps. É impossível Ezali impossible. estar nesse corpo que a nossa mãe nos deu, Kozala na nzoto o mama na O biso nosso pai, mama na biso corpo do pecado, nzoto masumu, destinado à morte, o ezali destiné pona ao mesmo tempo En même temps, viver numa teofania. et puis en même temps tozobika na teofanie. Não, é impossível. Ezali impossible. Só devemos ocupar, viver num corpo, Esingali kaka tobika na nzoto moko num determinado tempo, na tango moko, e depois de ter saído neste corpo, pe après kobima na nzoto é moko. assim que nós iremos entrar naquele outro corpo. Yango ete kokota na Mas nzoto wana viver ao mosusu. mesmo tempo com os dois corpos, Mais kobika en même temps na deux corps. o profeta disse é impossível. Prophète alobi ezali impossible. Você está comigo? Amen. Amém, amém. Amém. Par contre, Por il contra, peut y avoir. Donc, bon, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. você não pode estar em dois corpos no mesmo tempo. Par contre, il peut y avoir deux natures en vous à la fois. Por conta, mas pode haver duas naturezas em ti ao mesmo tempo. Maintenant, la nature de l'Esprit du Seigneur. Agora, a natureza do Espírito do Quand Senhor. vous naissez de nouveau, Quando você nasce de novo, vous ne naissez pas physiquement. você não nasce fisicamente. Quando tu aceitas a palavra de Deus, Tango yo oyambili loba na Nzambe, não significa que a tua mãe Ele te teve de novo. linkolo bateke mama na yo abosi yo susu bala. Não. Te. Se você aceitar a palavra de Deus com a tua barba branca, vai permanecer a barba branca. Mas há um nascimento espiritual. Soko ndimili loba na Nzambe na mandefu ya pembe, mandefu na yo ya pembe ko ume. Há uma obra que foi feita dentro de ti. Mezana kubota ma ya molimo, eza musala o esali mikati Uma na yo. regeneração. O ezali ko regenérer. Novo nascimento. Ezali ko mbota ma ya sika. Se você acredita nisso, diz amém. Soko zo ndima ngolo ba. Oh, veja como é que o profeta está a espelhar isso. Tala ndenge profeta azali ko expliquer yango. Como é que ele está a explicar isso. Azali ko expliquer yango. Mesmo uma criança de 5 anos Même mwana o ya 5 ans. pode entender. Akoki ko comprendre. Aleluia. Amen. Você está comigo? Amen. Ah, é aqui que estou a continuar. O irmão vai estar dizendo. Febra azali ko loba. Et quand vous naissez de nouveau, vous ne naissez pas physiquement, Quando você nasce de novo, você não nasce fisicamente. comme dans le cas du bébé. Como no caso do bebê. Mais ce qui est arrivé, Mas o que c'est aconteceu que vous avez reçu la naissance spirituelle. é que você recebeu o nascimento espiritual. E quando tu nasces de novo aqui sobre a terra, Tango yo bota mais awa na mabele. aí também no céu Kuna pena likolo nasceu um corpo. e bota na nzoto moko. Veja, Tala. você aceitou a palavra, Yo yambili loba na Nzambe. nasceste de novo, Bota mais sika. aí também na sexta dimensão Kuna pena sixième dimension. há um corpo Eza na que nasceu de novo, O bota minha sika. que tem a mesma característica consigo, O kokani na nyonso com na a yo. mesma fisionomia consigo, Na apparence ndenge moko na com yo. a mesma altura consigo, Petai ndenge moko na yo. mas a diferença, Mais différence. este corpo Nzoto oyo veio do pai e da mãe, euti na papa pe na mama. através do desejo sexual. Na nzela ya désir Mas aquele sexuel. que está aí Mais oyo ezali kuna é um corpo celeste, ezali nzoto ya likolo. é um corpo palavra, Ezali nzoto ya liloba. tem vista, tem boca, tem tudo, Eza na miso, eza na munoko, eza na nyonso. mas que esse aqui come, Mais oyo aliaka, dorme, alalaka, tem preocupações, aza na mitungi mas sana. aquele aí Mais wana kuna não come, aliaka te, não bebe, amelaka te, não dorme. alalaka te. Aleluia. Amen. Você está comigo? Então bozali na ngai, Oh, deixa eu continuar aqui. tikana continue. Et quand vous naissez de nouveau, vous naissez pas physiquement, Quando você nasce de novo, não nasce comme dans fisicamente, le cas des bébés. como no caso do Mais ce qui bebê. est arrivé, Mas o que c'est aconteceu, que vous avez reçu la naissance spirituelle. você recebeu um nascimento Et espiritual. alors que cette naissance spirituelle grandit dans votre cœur, Enquanto que esse nascimento espiritual está crescendo no teu coração, virgule, naissance qui vient de Dieu, nascimento que vem de Deus, il y a un corps physique, há um corpo físico, oh, un corps céleste ou um corpo celeste, qui que grandit também está a crescer, qui grandit pour recevoir cet esprit. que está a crescer também para receber esse espírito. Et quand la vie quitte ce corps, E quando a vida deixa este corpo, elle va vers ce corps-là. ele vai até naquele corpo aí. Tout comme quand le corps présente, quand le corps
é présenté à la terre, Da mesma maneira como o corpo é nascido aqui na terra, l'esprit entre. o espírito entra. Et quand l'esprit sort du corps, Também da mesma maneira que o espírito quando sai, il y a un corps qui attend. também há um corpo aí que espera. Nous savons en effet qu'après que cette tente où nous habitons sur la terre Nós sabemos de facto, depois que essa tenda onde estamos a habitar na terra aura été détruite, será destruída, nous en avons un autre qui nous attend déjà. temos um outro que nos espera já. Vous voyez, Estão a ver? c'est ça. É isto. Les corps spirituels des gens. O corpo espiritual das pessoas. Alléluia. Amém. Se você acreditar nisso, diz amém. Só que são de Mangoroba, amém. Que maravilha. Merve nini. Amém, amém. Amém. Há um corpo que está à nossa espera. Zana nzoto mo Deus ela liso. Um corpo Nzoto. teofânico. Teofani. O profeta está a dizer Profeta zali koloba. o que é um corpo teofânico. Nzoto oyo zali teofani zali nini? Você está comigo? Amém. Oh, veja como é que o profeta está definindo um corpo teofânico. Botala ndenge profeta zali ko definir nzoto oyo zali teofani. Ah? O que é o que é a teofania? Teofania zali nini? O profeta está dizendo o seguinte. Profeta zali oloba boye. Ah? Deixa eu ler. Tika na tanga. Ah? Na pregação Hebreu capítulo 2, a terceira parte. Na bronchir, Hebreu chapitre 2, troisième partie. Estou aqui justamente a ler no meio. Naza awa na katikati. Teofania é um corpo humano que é glorificado. Teofani ezali nzoto oyo abomoto oyo ezali glorifié. Não é exatamente com carne e sangue, Eza exactement na makila pe musuni. como ele será ao seu estágio glorificado, Ndenge kozala na nzoto nango glorifié. mas é da forma de um corpo humano Eza na forme ya nzoto ya bomoto que não come, oyo eliaka te, nem bebe, emelaka pe te, mas é um corpo. mais ezali nzoto. Um corpo que está esperando por nós, então logo que deixamos este. Ezali nzoto oyo ezozela biso na ntango tozotika nzoto oyo toza nango. Amém. Amen. Agora ali Place wana nós entramos naquele corpo. na boye biso tokotaka na nzoto wana. Se você acredita nisso, diz amém. Amen. Amém, amém. Amém. Então, vocês estão a entender Bino kozali comprendre que realmente o que tem acontecido? nini esalemaka. Oh, vou ler de novo, pergunta e resposta. Otanga lisusu question réponse. Estou aqui na página 556. Tô na page 556. Parágrafo 329 a 330. Parágrafo 329. Irmão vai estar dizendo. Frère não ali coloca. Para não repetir aquela parte. Bom, vamos repetir. Como assim se Amém, amém? Amém. Bom, vocês podem começar aí em 329. Aqui para ganhar um tempo vou ler só 330. Mais aussitôt qu'il est né dans ce monde, quando ele nasce nesse mundo, et qu'il inspire son premier souffle, e ele inspira o seu primeiro fôlego, il devient une âme vivante. ele torna-se uma alma vivente. Vous voyez? Estão a ver? En effet, De fato, aussitôt que le corps terrestre naît dans ce monde, enquanto que o corpo terrestre nasce neste mundo, il y a un corps céleste, há um corpo celeste, un corps spirituel um corpo espiritual qui s'attache à lui. que vai com ele. Aussitôt qu'il laisse tomber ce corps naturel, Quando ele deixar cair este corpo natural, il y a une tente céleste qui l'attend. há uma tenda celeste que está à espera dele. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Se essa tenda que nós estamos habitando na terra for il destruída, y a une tente céleste qui l'attend. há uma tenda celeste que está à espera. Aussitôt que le bébé sort, Enquanto que o bebê sai, quand le bébé naît então o bebê se bota et qu'il vient au monde en chair, e ele vem no mundo em carne, il y a un corps spirituel qui attend, há um corpo espiritual que espera, prêt à l'accueillir. pronto para lhe receber. Et aussitôt que le corps spirituel, E enquanto que o corpo espiritual, aussitôt que le corps naturel est détruit, enquanto que o corpo natural for il y destruído, a un corps spirituel há um corpo espiritual qui l'attend là-bas. que também está à espera Vous aí. voyez Estão a ver? ce que nous appelons une Aquilo théophanie. que nós chamamos uma teofania. Vous voyez Estão a ver? une théophanie. Uma teofania. Alléluia. Amém. Oh, qui est ce Melchizedek? Quem é esse Melchizedek? Parágrafo, estou aqui na página 77, Page 77. na página 19. Na página 19, Vou ler aqui o parágrafo 77 a 78. parágrafo 77. Como você sabe, nosso tempo aqui está limitado. Não bebe que estamos na pessoa ali. Página 19, Página 19, parágrafo 77 a 78. parágrafo 77 a A 78. palavra de Deus diz o seguinte. Lobanzame lobi boy. Está a dizer o seguinte.
Le biboye. Amen. Amen. Pensez à un petit bébé. Pensa num pequeno C'est bebê. la même chose. É a mesma coisa. Vous pouvez prendre une femme, Você pode pegar numa peu mulher, importe sa méchanceté. pouco importa a sua raiva. Quand elle est enceinte, Quando ela está grávida et sur le point d'être mère, e está no ponto de ser mãe, observez avant que ce bébé naisse. observa antes que o bebê nasce. Amen. Amen. Peu importe combien la femme est cruelle, Pouco importa quanto a mulher é il cruel, devient très douce. ele torna-se manso. Il y a quelque chose en elle qui semble pied. Há uma coisa nela que Lorsqu'elle est sur Há uma il y a coisa quelque dentro dela. chose qui semble pied. há uma coisa que parece boa. Amen. Amém. Lorsqu'elle est sur le point de devenir mère par ce bébé. Quando ela está a ponto de tornar-se mãe através desse Pourquoi bebê. cela? Por que é isto? Ce petit corps. É o pequeno corpo. Il n'est pas encore vivant. Não está ainda vivo. Voyez-vous? Estão a ver? Tout ce qu'il est, Tudo que ele c'est é juste la chair et des muscles. é somente a carne e músculos. Ces petits seaux. É pequeno, Ça, elle se mèche. pequena coisa. Elle prétend de mècher. Se mèche. Pequenos saltos. Amen. Amém. Ce sont simplement les muscles qui travaillent. São simplesmente músculos que estão a trabalhar. Mais lorsqu'il sort du sein, Mas quando sai no seio, Dieu souffle en lui le souffle de vie. Deus sopra nele o fôlego de vida. Alors il pousse un cri. Então ele dá uma gritada. Voyez-vous? Estão a ver? Aussi sûr qu'un corps naturel est formé, Da mesma maneira que o corpo natural é formado, il y a un autre corps spirituel pour le há recevoir. um corpo espiritual para lhe receber. Dès qu'il arrive ici. Quando ele chegar aqui, Amen, amen. amém. Alors, quand un homme est né de nouveau du ciel, Quando homem nasce de novo do céu, il devient un bébé esprit en Christ. ele torna-se bebê espírito em Cristo. Et lorsque cette robe de chair est abandonnée, E quando esse vestido da carne está abandonada, il y a un corps há corpo naturel, natural, vírgula, une théophanie, uma teofania, où nous allons, onde vamos. un corps que des mains n'ont pas fait, Corpo que as mãos não fizeram, qui n'est pas né d'une que femme. não foi nascido de uma mulher. C'est pour ça que l'État dit, se dit Amen. Amém. 2 Corinthiens 5, 1. Segundo os Coríntios Si ce 5, corps nous habitons sur la terre est se détruit, esse corpo que estamos a habitar na terra foi cette destruída, tente où nous habitons sur la terre, esta tenda que estamos a habitar na terra, nous en avons un autre. temos outro. Amen, amen, amen. Amém. Oh, adoption. Adoção. Ils vont pas te dire. Problemas ali La colocar. page na 187. Na página 100, A página 187. página 177. O profeta está dizendo o seguinte: Profeta ali colocar boi. quando você vai querer ler, Estamos eu o colingo pode costanga. começar ao parágrafo 122. Vou cobrar na parágrafo 70. Mas eu vou ler só aqui 124, 125 por causa do tempo. Não, não, tá 124 a 125. Et quand ce corps naturel arrive, Quando esse corpo natural chega, il y a un corps spirituel qui l'attend. há corpo espiritual que lhe Et espera. quand ce corps naturel est mis en terre, Quando esse corpo natural é posto na terra, significa morreste e te enterraram. ele colocou o cufi para enterrar. Branham gritou, Alléluia! Aleluia. Il y en a un autre qui attend Há là-bas. outro que está à espera aí. Nous passons tout simplement Nós passamos simplesmente de l'un dans l'autre. de ao outro. Vocês estão a entender? Amém. Saímos somente neste corpo e entramos naquele outro. No domingo nas outras, o peito corte nas outras, não susso. Aquele que Deus, o mensageiro que Deus manda para entrar neste bebê, para ocupar este O corpo, mensageiro nzamba tsinda kapao que penzoto wana bebê wana. veio, ocupou o corpo. E eu que penzoto. E esse homem se arrependeu, aceitou a palavra. Perguntou A mensagem do seu tempo. a yambi mensagem tamo na ele. Aleluia. Amém. E quando aceitou essa palavra do seu tempo, Tamo yambi mensagem tamo na ele. vindo do profeta William Marlborough, quando o seu tempo terminar, tamo tá na esse o verdadeiro ele, vertable ye. que é a alma, Coisa ali, amém. quando sair, Tamo ekobima. vai entrar num corpo teofânico que está lá. Ekokota nas outras ali teofania, coisa ali kuna. Aleluia. Amém. Oh, estou muito contente Nas ali tre contam. de saber isso. Kuyakoyeba yango. Amém, amém. Amém. Et quand ce corps naturel se mit en terre, Quando esse corpo natural é posto na Alléluia. terra, Il y aleluia. en a un autre qui attend là-bas. E há outro que está à espera aí. Nous passons tout simplement de l'un à l'autre. Nous passons tout simplement de l'un à l'autre. Nós passamos De l'un dans l'autre. Nós passamos simplesmente de a outro. Nous changeons de demeure. Nós mudamos as moradas. Ce corps mortel Esse corpo mortal doit revêtir de l'immortalité
imortalité. deve revestir a imortalidade. Aleluia. Amém. É o Paulo que está dizendo isso em 1 Coríntios 15. Nós vamos ler isso. Paulo está falando para 1 Coríntios 15. Quando é que este corpo vai revestir da imortalidade? Tango nini nzoto oyo ekolata immortalité. É quando esse corpo para de respirar Tango nzoto oyo esiki e korespirer a sua alma sai pe ame na yango bimi e entra naquele corpo pe koti na nzoto wana numa teofonia. na teofani. É aí que o mortal, Eza place wana nde bokufi aleluia, Amém. passa da imortalidade. eleki na oyo ekufaka te. Esse corpo espiritual. Nzoto oyo ya molimo. Hein? Quando tu passa nesse estado da imortalidade, da morte para a imortalidade, Tango oyo eleki na eta oyo ya kokufa pe na eta oyo ya kokufa quando tu lisusu te. passa num corpo corruptível para um corpo incorruptível, Tango oyo eleki na nzoto oyo ezali corrompi na nzoto oyo ezali corrompi te. é aí que as palavras, aquela palavra se cumpre. Eza place wana nde liloba wana ezokokisama Você entra naquele corpo celeste. oyo ekoti na nzoto wana ya likolo. Se você acredita nisso, diz amém. Amen. Ce corps mortel doit revêtir de l'immortalité. Este corpo mortal deve revestir a imortalidade. Ce corps spirituel, Esse corpo espiritual, ce corps corruptible esse corpo corrompido doit revêtir de l'immortalité. deve revestir a imortalidade. Ce vieux corps ridé, Esse velho corpo cansado, esse corpo cansado, esse corpo cheio de rugas. nzoto etona na barriga. Às vezes, por causa da luta da vida, você vai, não nasceste bem, mas vai perder o pé. Misusu na bitumba Às vezes, por detrás de dinheiro, você nasceu bem, vai perder a vista. parfois na cima ya nzoto na cima ya mbongo yo Mas na ressurreição, Deus vai retificar. mas na ressurreição nzambe akobongisa Você aqui, yo awa a vista furada. liso etoboka. Mas quando vais morrer, Metango yo kokufa sendo um cristão, kozala mokristo você vai entrar no outro corpo. yo kokota na nzoto mosusu. Não é porque aquele também, a vista vai ser desfeita, não. ekozala te kuna pe liso ebeba te Aquele é um corpo parável. wana eza nzoto ya liloba. Oh, que graça, meus irmãos, golu nini bandeko na ngai de saber todas essas coisas. ya koyeba Não é makambo preciso nyonso. entrar na universidade. Eza na posa Não é preciso fazer a teologia. eza na posa kosala teologie. Deus tem que se cruzar consigo. nzambe esengeli akutana na yo Tu deve ser um predestinado yo esengeli ozala predestine para saber todas essas coisas. koyeba makambo Como nyonso. é que você vai saber de tudo isso ndenge nini okoyeba e makambo continuar a nyonso ir na discoteca? Okontine Como kokende é que você na pode ndako saber musiki. todas essas coisas ndenge nini okoyeba makambo e nyonso continuar a levar uma vida suja? ozokontinue komema bomo ya Como é que mbilo tu pode saber todas essas coisas ndenge nini okoyeba makambo e nyonso continuar com o teu cigarro na pe boca? okokontinue na cigarette no na mo. Aleluia! Amen. Oh, meus irmãos, ce corps corruptível doit revêtir de incorruptibilité. Este corpo corruptível deve revestir a incorruptibilidade. Ce vieux corps ridé, Esse velho corpo que tem ruga, que déformé, está desfeita, voûté, que está cansado, está cansado. Mais ça ne changera pas du tout son apparence. mas não mudará de tudo a sua aparência. Ce que je veux dire, Aquilo que eu quero dizer, c'est une fois arrivé là-bas, que uma vez você chegando aí, vous aurez toujours le même esprit. você terá sempre o mesmo espírito. Amen, amen. Amém. O mesmo espírito que você estava com ele aqui, Mesmo limos aqui na aula, não tinha desejo de ir numa discoteca. os aqui na poça que na andar com a música tem, Não te importa ver as saias curtas. os occupé te bajipe a mikuse, A bebida não tem nada a ver com isso. masangeta liote, Você entra num canal e eu continuo na canal, sobrenatural. surnaturel. Se afastaste na totalidade com as coisas do mundo. O celular na totalidade na miloko mukili. Deus tomou controle do seu corpo. Nzambe azui controle ya nzoto na yo. Você é bendito de Deus. Yo ozali mulinga minha Tu és nzambe. predestinado. Yo ozali predestiné. Você nasceu pelo seu pai e a sua mãe destinado à morte. Yo bota mina papa no mano o desa destiné na Mas a jiwa. morte de Jesus sobre o Calvário Me okufa nkolo isso na cruz. resgatou-nos da lei, da escravidão Ele ngoli biso na esclavagismo ya lua. e da separação eterna para com Deus. Pe separação eterna na Apóstolo nzambe. Paulo gritou: Apóstolo Paulo a agangi. graça seja rendida a Deus, Ngolo pesa mapanza. que nos dá vitória Wazo pesa biso victoire. através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nzela nkolo Yesu Kristo na biso. Amém, amém. Amém. E o apóstolo Paulo disse: Pe apóstolo Paulo alobi. quem estiver em Cristo Waza na Kristo. é uma nova criatura. Azali kila masika. As coisas antigas passaram, Makambo ya kala eleki. tudo se fez novo. Nyonso komi ya sika. Vamos levantar. Tokotelema.
Reclama a sua vida. Essa vida é ingrata. Essa vida nunca tu serás satisfeita. Nunca. A vida humana está cheia de problemas. O Job, no seu capítulo 14, diz tudo que é nascida da mulher. A sua vida está cheia de perturbações. E a sua vida está cheia de problemas. E essa pessoa é sujeita à morte. Meus irmãos, peças a Deus. Diz: Senhor, eu quero te conhecer. Na verdade, eu sei que eu sou hipócrita. Nunca te amei. Nunca andei segundo um cristão. Depois de ter ouvido a sua palavra, Senhor, eu mudei a minha maneira de pensar. É a razão que levantei a minha mão. Sustenta a minha mão que está sem força. Jesus, Deus Todo-Poderoso, o invisível Deus, sustenta a mão de cada pecador que aqui está. Senhor, salva cada um que ouvir essa palavra. Manifesta a sua graça. A salvação pertence a Deus. Somente Deus que nos predestinou antes da fundação do mundo. Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, você é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não merecemos de ouvir o que nós acabamos de ver. Nós, se ouvimos isso, porque nós achamos graça diante de ti. O segredo da morte está desvelado. Cabe a cada um que ouvir essa palavra de tomar as suas decisões. Porque amanhã pode ser tarde demais. Meu caro pecador, Jesus te concedeu a oportunidade. Os que ouviram a palavra nos tempos passados se arrependeram dos seus pecados e aceitaram de ser batizados na água em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de todos os seus pecados e para ser filho de Deus. Senhor, permita que esta oração possa se cumprir na vida de cada um de teus filhos, porque espero um deste dia me encontrar com essas pessoas na sexta dimensão. Obrigado pela sua graça. Pedimos pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.